Olá, turma, tudo bom? Vamos fazer agora a questão que caiu no Colégio Militar de Porto Alegre do ano de 2021. A questão é a questão de número 9. Então vamos direto pro vídeo, beleza? Já vem comigo. Turma, essa questão que caiu de Porto Alegre é bem parecida com a questão de número 7 que nós já fizemos aqui nessa playlist, beleza? Então já fique bem atento, olha só. Saindo da floresta, você encontra a Vila das Casas Esquisitas. Nessa vila há somente 3 tipos de casa. Então, opa, aqui na vila há somente 3 tipos de casas. Beleza? E quais são esses tipos de casas, turma? São as casas sem janelas, casas sem portas ou sem telhados, tá? Ilustradas na figura abaixo, tá bem aqui a figura abaixo. Nessa primeira imagem, percebemos que essa casa só tem uma porta, nessa aqui tem 2 janelas, ou seja, nessa casa aqui, né, tá sem porta ela, e essa última casa aqui já não tem o que? O telhado. Então, só recapitulando, casas sem janelas, beleza? Que é o caso dessa aqui, sem janela. Casas sem portas, que é o caso da do meio, e casas sem telhados aqui, que é o caso da terceira opção aqui, casas sem telhado. Dentre as casas dessa vila, 5 delas não têm janelas, outras 15 não têm portas e a demais não tem telhados. Então perceba novamente, há só 3 situações. São as casas que não têm janela, não tem porta e não tem telhado, tá? E aqui já deu aqui 2 informações aqui sobre essas casas. Logo abaixo ele continua falando assim mesmo. A média de habitantes por casa sem janela é igual a 2,8. A média de habitantes por casa sem portas é 3,2. Além disso, 22 habitantes moram nas casas sem telhados. Então, olha só, veja bem. Aqui perceba que essa questão tem muita informação. Por isso que eu falei que essa questão é muito parecida com a questão 7. Vou até deixar aqui o balãozinho aqui em cima da questão 7 para depois você dar uma olhada caso você ainda não viu a questão 7. Quando tem assim, muita informação, o que pode ser uma saída para nós fazermos é uma tabelinha. Então, é só que eu já fiz. Já criei aqui uma tabelinha para colocar todas essas informações aqui, ó. Vem aqui comigo. Ó, dentre as casas, 5 delas não têm janelas. Então, vim aqui, ó, aqui na janela e coloquei o quê? 5. Beleza. Continuando. Outras 15 não têm portas. Então, aqui, ó, sem portas é o que? 15, ó, sem portas 15. Beleza? Então, olha só. Antes de eu começar aqui, falar, né, a colocar os números aqui que eu já estou fazendo, perceba como é que está separada a minha tabelinha. Bem aqui, ó, são as casas, né? Aqui, casas, ó. Essa primeira linha aqui se trata do número de casas. A segunda linha se trata do número de habitantes. E a terceira linha fala sobre as médias. Aqui na coluna, ó, na primeira coluna eu tenho as casas sem janelas, as casas sem portas e as casas sem telhados, beleza? Então tá bem aqui. E aqui o texto começou falando sobre as casas, ó. As casas estão na primeira linha aqui, no número de casas, beleza? Então 5 delas não tem janela, por isso que eu botei o 5 aqui, e 15 delas não tem portas, então por isso eu botei aqui, ó, 15 delas. Beleza. E as demais não tem telhado. Beleza. Então, o restante não tem telhado. Como eu não sei ainda o total, eu tinha que saber aqui o total, né? Se eu soubesse aqui o total, iria ter como eu saber aqui o restante, quanto está faltando, né? Como eu não sei o total delas, logo não tem como eu saber quantas estão sem telhados. Mas vamos continuar aqui nosso raciocínio. Vamos ver aqui quais são as outras informações que ele passa no texto. A média de habitantes por casa sem janela é igual a 2,8. Então, a média, beleza, tá bem aqui na última linha aqui a média, né? Sem janela, então 2,8 tem que ficar aqui, ó. Beleza, tá? E por casa sem porta, tá? E ainda falando da média, ó, a média de habitantes por casa sem porta é 3,2. Então, média, ainda na última linha. Sem porta, tá bem de sem porta. Terceira linha, né? E segunda coluna aqui, né? Então, tá aqui, 3,2. Faço minha anotação aqui. Além disso, 22 habitantes moram nas casas sem telhados. Então, casas sem telhado, só que aqui, ó, número de habitantes já, ó. Além disso, 22 o que? Habitantes. Então, vou aqui na linha do meio, ó, número de habitantes. Tem quantos habitantes na casa sem telhado? 22. Então, coloco aqui 22. Beleza. Se na vila toda há, em média, 3 habitantes por casa,
Então, é só, na vila toda. Quando ele fala toda, é o que? É o total. O total de quê? Da média, né? Então, olha, tá bem aqui, média, o total tá aqui, né? Então, bem aqui vai ficar o 3, tá? Como assim total, professor? Quando eu somar essa linha aqui, eu vou ter o total de casas, concorda comigo? Quando eu somar essa outra linha aqui, eu vou ter o total de habitantes. Quando eu trabalhar aqui com a média, né, eu vou ter aqui a média total, que foi o que ele falou ali, ó, tá? Que essa média total é quanto? É 3 habitantes por casa. Então, tá aqui. Botei o 3 aqui embaixo, tá? Porque tá falando sobre a média. A média, turma, essa média aqui, ó, essa média aqui é quando a gente trabalha aqui o número de habitantes com o número de casas, né? E aí a gente encontra essa média aqui. Por isso que eu botei bem aqui, ó, na média, beleza? E cada habitante mora em uma única casa. Qual é a média de habitantes por casa sem telhado? Tá aqui sem telhado, ó, sem telhado, e aqui é a média. Tá aqui a média, então tá aqui a minha interrogação. É isso que ele quer saber. Beleza? E aí, turma, para eu saber essa média, eu tenho que saber outras informações, né? Então, vamos saber aí informação por informação com calma, né? Vamos ver o que dá para eu descobrir. Olha aqui, turma, essa coluna aqui, ó, de sem janela, tá? Isso aqui, turma, é feito uma média aritmética. O que é a média, professor? Ou você soma uma quantidade e aí você divide por essa mesma quantidade, tá? Professor, não entendi ainda. Vamos dizer que eu vou somar aqui notas. Vamos dizer aqui que um aluno foi lá, tirou nota 8 na prova. Aí, isso aqui foi na primeira avaliação. Aí, na segunda avaliação, esse aluno foi e tirou 10 na prova. Qual é a média? Qual é a média desse aluno? Como a gente calcula a média aritmética desse aluno? A gente soma as duas notas deles, ó, 8 mais 10, vai dar quanto 8 mais 10? Vai dar 18, né? 18. E aí, turma, o que eu faço? Eu vou fazer uma divisão agora por quanto? Eu pego o resultado 18 e eu vou dividir por 2. Professor, por que eu só dividi por 2? Porque aqui eu somei duas notas, ó, da primeira avaliação com a nota da segunda avaliação. 8 dividido para 2 vai ser igual a 9. Então, a média final desse aluno vai ser média 9. Se você somar duas notas, tem que dividir por 2. Se somar 3 notas, tem que dividir por 3 e por aí vai. Beleza? Então, olha só, turma. Aqui, tá vendo a média aqui embaixo? A média é o resultado, né? Como eu acabei de exemplificar aqui. Então, o que ocorre, turma? Vou apagar aqui e vamos para o nosso problema. Trabalhando a parte aqui sem janela, né? Eu vou imaginar que isso aqui é um quadradinho, tá? Como eu botei aqui um quadradinho, ó. E eu vou fazer a nossa divisão. Agora, minha divisão é por quanto? Por 5, tá? Porque eu tenho 5 casas, beleza? Então, essa média, ela trabalha como? A média é a quantidade de habitantes por casas, beleza? Essa aqui que é a média, só que ele quer sem telhado. Mas, por enquanto, que não dá para eu descobrir sem telhado, eu comecei aqui trabalhando essa aqui sem janela. Beleza? A gente vai chegar lá na sem telhado. Mas é importante você descobrir isso aqui, que a média aqui no nosso problema é o que, professor? É o número de habitantes dividido pelo número de casas. E aí basta você fazer essa divisão, beleza? Você pega e faz essa divisão bem aqui, ó. Então, vem aqui, ó. Aqui eu chamei de quadradinho, que eu não sei qual é o número de habitantes. Chamei de quadradinho aqui, tá vendo? Chamei de quadradinho. Beleza. Aí eu dividi por quanto? Pelo número de casas, que é 5. Fazendo essa divisão aqui, qual é o número que eu vou dividir por 5, que vai dar igual a 2,8, que está lá embaixo no meu resultado, 2,8. Quem é esse número, turma? Tá? É quanto a professor não sei. Aí tu faz a operação inversa, né? Tu vem de trás para frente, olha a flecha que eu fiz aqui, vem de trás para frente trocando a operação. Então tu vai fazer 2,8 vezes 5. 2,8 vezes 5 vai dar o quê? 14. Ah, professor, tem dificuldade de fazer isso. Multiplica só 5 vezes 28, no final você coloca a vírgula. Beleza, então aqui deu isso, né? Então deu 14, então por isso que eu botei 14 aqui, ó. Aí, turma, na próxima, né, que é a sem porta, dá para me descobrir também sem porta. Eu pego o quadradinho, divido por 15. Ah, professor, qual é o número que eu vou pegar? E vou dividir por 15 e vai dar 3,2.
Professor, não sei qual é esse número. Faz a operação inversa, vem de trás para frente, tá? Como aqui você tem uma divisão, a operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, você vai pegar 3,12 e multiplicar por 15. Vai dar 48. Beleza? Aqui você multiplica normal, esquece a vírgula, no final você coloca a vírgula. Beleza, então já descobri aqui também. Deu quanto? Deu 48. Beleza. Próximo, e agora, turma? Agora perceba que eu posso somar tudo isso aqui, ó, e descobrir, né, o número de habitantes total que tem, né? Então, 14 mais 48 mais 22 vai dar 84. 84, né? Somando tudo vai dar 84. E agora dá para eu descobrir agora o número de casas, né? Basta eu trabalhar com esses dois aqui que eu descubro o número de casas, ó. Eu tenho 84 e vou dividir por um número que eu não sei quanto é esse número. E vai dar o que? Vai dar 3. Quem vai ser esse número? Vai ser 28, né? Então, portanto, esse quadradinho aqui vale 28, que esse quadradinho é justamente o valor que está faltando bem aqui, ó. E agora, turma, perceba que agora dá para eu descobrir aqui o número de casas, né? Como eu descobri esse número de casas? Ó, o total disso aqui, turma, tem que dar 28. Tá, aqui você já tem 20, ó. 15 mais 5, 20. Quanto tá faltando para chegar a 28? Tá faltando 8. Então, aqui é 8. Beleza? Então, aqui, o número de casas aqui sem telhado é 8. E agora dá para você trabalhar com esses dois aqui e dá para você descobrir até que, enfim, né, a resposta que está pedindo. Vamos ver aqui como é que vai ficar isso. Eu pego o número de habitantes, como está aqui na minha fórmula, o número de habitantes, 22, e divido por 8. Tá? 22 dividido por 8, vou simplificar primeiro, né? Vai dar 11 dividido para 4. 11 dividido para 4 vai ser igual a 2,75, né, turma? Então, eu vou pegar, vou apagar, cadê minha borracha? Vou apagar aqui minha interrogação e vou colocar aqui meu resultado, 2,75 é a nossa resposta correta. Vem aqui, 2,75, resposta correta é a letra B, beleza? E vou repetir, tá, turma? Vou repetir. Essa é uma questão, turma, mais complexa, né? Mais complexa que fácil do aluno errar. Só que já fizemos uma questão parecida, que é a questão 7. Repito, a questão 7. Vou deixar o link dela aqui em cima, tá? Vou deixar aqui ela nos cards finais para você ver a questão 7, que é uma questão que tem a mesma ideia, só que aí a nossa tabelinha é menor e aí dá para você compreender melhor, tá? O sempre número que tá faltando dá para você ir descobrindo, tá? Que foi o caso dessa questão aqui também. Tá bom? Então, vejam lá a questão 7, é muito importante. Tô indo nessa, tá, turma? Abração e até a próxima. Fui!